Bom dia, criatura! Você já leu a proposta de redação, já entendeu os textos de apoio e sabe que você pode usar aquelas informações como referências no seu texto. Você já leu o recorte temático e sabe que aquelas palavras devem aparecer ao longo da sua produção. Agora a gente vai pensar no seguinte: e aí, como é que eu faço para produzir o meu texto? Uma dica que eu te dou é a seguinte: leia redações nota 1000. Olha o que a galera já fez, porque a redação já está pronta e as bancas já disseram. Isso aí é referência, isso aí é o que você tem que fazer, o que a gente espera. Então leia redações nota 1000. Aqui nesse arquivo eu coloquei para vocês 2 PDFs das cartilhas feitas pelo menino Lucas Felp. É interessante você analisar as redações feitas e conforme você vai lendo, você vai reparando que elas têm características em comum. Quanto mais familiarizado com esse estilo de escrita, mais fácil fica para você entender a estrutura dissertativa e produzir um texto excelente. Fechou? Eu quero conversar com você aqui agora sobre um negócio que se chama molde de produção, esqueleto para a produção de um texto. Eu trouxe para vocês 2 redações que foram feitas por pessoas no Enem. Uma redação foi feita pelo Rafael, lá em 2015. Rafael tirou 1000 em 2015. Ele fez um texto excelente, esse aí que você está vendo. Nessa redação do Rafael, ele coloca como título Equilíbrio Aristotélico. Nesse ano, a banca do Enem pediu para que os candidatos falassem sobre a persistência da violência contra a mulher. Então, Rafael começa a redação dele falando sobre como é que funciona o pensamento machista, como foi que ele se consolidou e permaneceu forte. Veja, ele persiste. Na sequência, ele entra para uma reflexão sobre como a mulher era vista, né, como inferior ao homem, lá entre a Idade Média, moderna e contemporânea, e como é que os direitos foram sendo conquistados aos poucos. Na sequência, ele coloca como um conectivo a expressão "com isso surge a problemática da violência de gênero, dessa lógica excludente que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social". O que o Rafael acabou de fazer aí? Ele construiu para a gente uma tese com 2 apontamentos, de D1 e D2. Então, o que a gente espera? Que no D1, o Rafael fale sobre insuficiência de leis e no D2, sobre lenta mudança de mentalidade social. Rafael usou isso como um esquema dele. Então, a redação dele toda foi embasada nesse pensamento. Aí ele vai para o D1 dele e começa com um tópico frasal. O que é isso? É uma expressão que declara qual vai ser o teor do parágrafo. O tópico frasal não é obrigatório para o seu texto. Tem gente que já começa expondo e explicando. O que ele faz? Expõe, depois explica. Olha lá, ele escreve: é indubitável que a questão constitucional e a sua aplicação estejam entre as causas do problema. Isso tem a ver com a lógica da insuficiência de leis, então ele está seguindo aquela informação que foi criada, que foi gerada em nós como leitores. Na sequência desse parágrafo, ele traz Aristóteles como referência, ele explica como é que funciona esse processo, incluindo a Lei Maria da Penha, que a gente tem hoje. Ele traz uma reflexão sobre como é que as vítimas padecem, né, por não conseguir denunciar, e ele finaliza dizendo que é importante um reforço da prática da regulamentação como forma de combate a essa problemática, a regulamentação da Lei Maria da Penha. Ele fechou o parágrafo dele com tópico frasal, com a referência, com a explicação e a necessidade de algo acontecendo. Na sequência, ele segue esse raciocínio também. Tem um tópico frasal que diz que, outro assim, destaca-se o machismo como um impulsionador da violência contra a mulher. Sociedade machista. Lá na tese, ele disse pra gente que, seja pela insuficiência de leis, o que ele tratou no D1, e seja pela lenta mudança de mentalidade social. Então eu entendo essa persistência do machismo como esse contexto de lenta mudança de mentalidade social, entendeu? Então o que ele faz no D2? O que ele prometeu lá na tese dele, ok?
trouxe esse tópico frasal, na sequência, um pensamento do Durkheim sobre o fato social, é uma maneira de agir e de pensar, dotada de exterioridade, ele na sequência coloca pra gente que, seguindo essa linha de pensamento, observa-se que o preconceito de gênero pode ser encaixado nessa teoria do sociólogo. Depois ele diz pra gente que esse fortalecimento do pensamento da exclusão feminina, que vem de geração em geração, funciona como base desse tipo de agressão. Sim, finalizei o parágrafo aqui. E aí ele vai para a proposta de intervenção dele, retomando a tese, colocando as soluções, e lá no finzão, no último período, ele diz: dessa forma, com base no equilíbrio proposto por Aristóteles, esse fato social será gradativamente minimizado no país. Ele retoma algo que estava no desenvolvimento. É importante para você mostrar para o corretor que você planejou o seu texto, fazer retomadas constantes. Fechou essa redação, a gente acabou de ler a redação, a gente acabou de adorar a redação do Rafael, e algumas pessoas fizeram isso lá no ano de 2016, elas foram estudar para o Enem lendo redações nota 1000 também. Só que aí o que rolou nesse ano? Uma pessoa viu essa redação, achou maravilhosa e decidiu tornar essa redação um ícone a se seguir. E usou essa redação como um molde exclusivo. E aí o que essa pessoa fez? Mudou o tema, mas ela encaixou essa estrutura no que a proposta estava pedindo. Veja lá, é uma redação da Larissa, em 2016. Ela tinha que falar nesse ano sobre intolerância religiosa. Ela colocou como título Orgulho Machadiano, começou lindamente falando sobre Brás Cubas, lá na obra Memórias Póstumas, ele disse que não queria ter filhos para não transmitir a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Entra depois na ideia de que talvez Machado de Assis percebesse, o Brás Cubas, percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. E aí, na tese dela, ela apresenta que com isso, com esse cenário, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Parece que a gente já leu isso. Sim? Você está entendendo o que eu quero te dizer? O que a Larissa fez? Ela usou a redação do Rafael como referência, como molde. Então, ela embasou todo o discurso dela naquele esqueleto. De certa forma, a Larissa deu uma sorte imensa, porque encaixou certinho. Então, ela só fez pequenos ajustes no discurso, mas usou basicamente os períodos inteiros. A redação está aqui na tela para você olhar, está aqui nos arquivos também para você analisar. Os parágrafos de desenvolvimento trazem Aristóteles e Durkheim também como referência. Ela usou, sim, um texto pronto para construir o dela. Aí você vai me dizer: nossa, mas que perigo isso, que coisa violenta, e se o assunto não permite que encaixe dessa forma? E eu concordo com você, muitas vezes o assunto não vai permitir, é um caminho perigosíssimo esse, não estou aconselhando você fazer isso. O que eu quero que você faça? Olhe para essas redações nota 1000, olhe para esses textos bem feitos, inspire-se, fique feliz com eles e toma nota. Nossa, gostei muito dessa coisa aí do Brás Cubas, vou usar Brás Cubas, como tudo mais, vou usar. E coloca essa informação lá no seu caderno de repertório. Lembra que a gente combinou? Coloca lá essa informação. Vou usar felizão essa informação, tá vendo? Vou deixar aqui na minha sequência de repertórios. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou usar. Entendeu? Sim, isso é estudar redação. O que aconteceu nesse ano foi um perigo, tanto que a banca agora observa todas as redações que foram feitas para que esse tipo de plágio não aconteça mais. Sim? Agora, estudar uma redação além da prova para poder aplicar ideias no seu texto oficial do Enem ou de qualquer outra banca é uma forma de estudo, pode fazer sim, ok? Fechou? Combinadão? É essa a nossa prosa de hoje. Logo a gente conversa um pouquinho mais. Beijo pra vocês, até daqui a pouco.